Bom, Renegado Podcast aqui. Eu já falei muito sobre esse tema no meu Twitter, né? Mas agora chegou a hora de eu finalmente falar sobre esse tema no meu canal. Eu acho que é um tema que precisa ser abordado. É o seguinte: tirem da sua cabeça que existe mulher conservadora, de direita, cristã e coisa do tipo. Não existe, cara, não existe. Pelo menos não existe genuinamente. Por quê? A mulher, ela tem uma propensão biológica, natural, para ideias militantes, para ideias esquerdistas e coisas desse tipo, né? Porque eu penso que é vantagem social para ela apoiar esses movimentos. Por quê? Porque, por exemplo, ela apoiar o movimento feminista vai ser bom no quesito das leis, que ela vai se sentir mais poderosa, entre aspas, né? No meio social. Então, apoiar movimentos que não é sobre a mulher em si, que não são movimentos feministas em si. Porque ela pensa que ela apoiando esses movimentos, ela vai ser mais, digamos assim, ela vai ser mais validada socialmente, porque ela pensa que ela tá fazendo um bem social apoiar aqueles movimentos. Porque a mulher tem uma visão muito distorcida do que é a moral. Para ela, a moral é algo distorcido e algo volátil. É algo que se manipula referente às situações, referente ao momento. Por quê? Porque ela funciona assim. Porque a natureza da mulher funciona assim. É algo biológico. A mulher evoluiu durante anos de seleção natural para reconhecer que ela ter uma moral concreta durante toda a vida dela pode ser meio prejudicial. Por quê? Porque, dependendo da situação, aquela moral que ela tanto carrega pode ser algo prejudicial para ela no futuro. Então, é sobre isso. Desculpa os sons externos, é porque a minha vizinha tem um monte de cachorro, daí ficam latindo, né? Mas enfim, desculpa. Eu vi um vídeo do Coruja que ele fala exatamente isso. Eu concordo com ele. Por mais que eu não concorde com tudo que ele fala, sobre essa questão ele tá certo, porque ele falou que não é que a mulher não tem moral, é que a moral dela é algo distorcido e volátil. Exatamente. Exatamente isso. Então, é sobre isso. E a única forma da mulher, digamos assim, ter uma moral mais concreta, pelo menos momentaneamente, a única forma dela ter isso é sobre alguma autoridade sobre ela. Pode ser uma autoridade familiar, como o pai, o tio, coisa do tipo, ou pode ser uma autoridade do Estado ou da região. Essas são as únicas formas da mulher fingir, digamos assim, performar uma moral mais concreta, uma moral mais, digamos assim, que não é volátil, que não muda dependendo das situações. Então, a única forma dela ter isso é sobre alguma autoridade. Isso daqui não é machismo, é minha parte ou coisa tipo. Não, isso daqui é fatos. São fatos, cara. A mulher, ela foi feita pra submissa ao homem, a uma autoridade. Se ela não é submissa ao homem, ela vai ser submissa ao Estado, à religião ou alguma ideologia. Isso daí é um fato, cara. Não adianta falar que, nossa, você é muito misógino, você falando isso, que não sei o que. Não, isso aqui é um fato, cara. Tanto que é por isso que eu falo que a maior red flag feminina que tem é a ausência paterna. E quando eu falo ausência paterna, não é só sobre o pai não ter convívio com ela, não ter, digamos assim, ela não vê o pai, ela nunca ter visto o pai. Não é sobre isso. A ausência paterna também pode ser sobre ausência. Por exemplo, o pai, ele trabalha muito, então ele não pode ver a filha, ele não pode educar ela. Ou também, o pai que é muito passivo, que é submisso à esposa, a mulher dentro de casa. Então, esses dois tipos de pai também é prejudicial pra mulher. E não só pra mulher, pro homem também, em geral. Mas enfim, como eu tô falando de mulher aqui, vai ser sobre mulher, né? Então, o pai
pra mulher é algo muito importante, porque ele vai friar ela moralmente com questões de impulsos biológicos dela. Então, se a mulher era muito, digamos assim, até tem aquele conceito lá de preferência temporal. A preferência temporal das mulheres é mais curta, é mais baixa do que os homens. Os homens têm uma preferência temporal maior, né? Então, quando você tem um pai no desenvolvimento de personalidade da mulher, isso é algo que se desenvolve melhor. Por exemplo, se a mulher, se não tivesse pai, ia fazer tatuagem, ia fazer um monte de merda, ia engravidar do traficante do bairro, ou coisa do tipo, quando ela tem um pai presente, isso já não vai acontecer. Só que tem um porém. Por exemplo, quando a mulher é muito apegada ao pai, se ela sai das asas do pai dela e vai ver a vida dela, ela pode se corromper, porque a mulher, ela é muito influenciada pelo meio. Então, por exemplo, a mulher foi a princesinha do papai na infância, na adolescência e coisa do tipo. Só que agora ela vai fazer 18 anos, sei lá, 19, 20, tanto faz, e vai pra uma universidade pública. O que acontece? Por ser um ambiente que influencia muito as pessoas, principalmente aquelas que têm mentalidade fraca, a chance dela virar uma promíscua na rodada, a marmita da universidade, é muito grande. Então, tem essa questão também, né? E outra coisa também é sobre o ginocentrismo e o feminismo no meio cristão, que eu gostaria de falar. Eu tava vendo uma página no Instagram, cristã, né? Daí, um tempo, ele postou várias postagens. Quer dizer, ele fez várias postagens sobre atitudes que as mulheres devem ter no casamento, né? E como elas devem se comportar na sociedade, com o marido, com o chip. Daí, você via lá, era todo post com base na Bíblia, cara. Não era mentira o que ele tava falando. Ele tava certo. Era tudo com base na fé dele, né? Só que, quando eu abri os comentários, as mesmas mulheres que falavam que seguiam o cristianismo, que seguiam a Bíblia, que amavam Jesus, amavam Deus, estavam lá criticando o cara só porque ele estava falando a verdade. Ou seja, a mulher era muito contraditória. Ela sempre vai, quando alguma moral atinge muito o ego dela, ela não gosta daquilo, porque ela sabe que é verdade. Então, é por isso que tem muitas cristãs que elas têm uma desculpa maior para submissão feminina. Por quê? Porque mesmo elas dizendo que seguem aquilo, seguem a Bíblia, a biologia delas, a natureza delas, não quer isso, porque a natureza da mulher, ela só quer se submeter com um cara que ela realmente se sente admirado, digamos assim. E não como algo forçado, né? Mas enfim, tanto que eu vi um vídeo de uma mulher hoje falando que, mesmo dizendo sobre a submissão feminina para as mulheres nas redes sociais no geral, em casa, ela não era isso. Isso é muito verdade. Acontece com várias mulheres ditas cristãs. Elas pregam a Bíblia, falam sobre a submissão, só que quando estão em casa com o marido, com os filhos, ela quer ser maior que o marido, quer mandar mais nele do que obedecer ele, né? Então, infelizmente, entrou muito feminismo no cristianismo, nas igrejas. Então, você não pode criticar nada sobre as mulheres, falar como elas devem se comportar com base na Bíblia e com base no livro que eles falam que seguem, que os caras já ficam bravinhos, já falam que isso é machismo, que não sei o que você tá mandando na mulher, que não sei o que, sendo que a Bíblia fala isso. Mas enfim, os caras são hipócritas, né? Tanto que eu vi na live do Epifania que tinha um cara lá, né? Não sei se era escrito, mas ele tá falando que ele era músico, né? Daí ele foi fazer um show lá na igreja. Daí eles foram sair, né? Eles foram sair pra comer uma pizza depois do culto, né? Daí ele ficou conversando com a mulher.
dessa igreja, né? Depois ele descobriu que essa mulher, ela tinha OnlyFans. Ou seja, olha como isso daí é patético e contraditório. Isso nunca aconteceria se fosse no cristianismo é permitido, porque antigamente, bem antigamente, no cristianismo, eles faziam assim, eles tinham um método. Por exemplo, vamos supor que o cara soubesse que uma pessoa dentro da igreja ia estar pecando diariamente, né? Ele ia fazer o quê? Primeiro, ele ia com a pessoa, ou sei lá, ele mandava outras pessoas falarem com ela e aconselharem ela, né? Ele falava assim, não, você tá errando, que não sei o quê, tenta mudar. Depois eles tentavam de novo, e de novo, e de novo. É quando eles viam que não dava certo, a pessoa não queria mudar, elas expulsavam a pessoa da congregação. Por quê? Porque isso é o certo a se fazer. A pessoa que se diz cristã e segue errando continuamente, ela não é cristã de verdade. Ela tá usando um papelzinho dentro daquele ambiente. Então, o certo é fazer isso, né? Mas só que como a igreja atualmente é muito feminismo, é muito etnocentrismo, então acontece isso. E também por conta do marianismo, da igreja católica, também por conta do romantismo. Mas enfim, eu não vou falar sobre isso porque eu já falei em outros vídeos, né? Tanto que na Bíblia fala que o homem, ele tem que ser o cabeça da mulher. Ele tem que mandar nela, ele tem que escutar ela, né? E ele que tem que ensinar ela sobre as coisas bíblicas, né? É sobre os assuntos espirituais. Porque como a moral é da mulher e como ela é muito influenciada, ela pode ler um capítulo sobre algo, sobre alguma lei, sobre algum mandamento da Bíblia, ela pode distorcer aquilo e pode usar a favor dela mesma. Então, por isso que, quer dizer, esse é um dos motivos do porquê a Bíblia orienta isso, né? Se contar que é algo natural. O homem está acima da mulher como autoridade, é algo natural e sempre foi assim, né? É só agora que estão tentando distorcer com essa questão de mulher CEO, mulher ser chefe, coisa tipo. Isso daí é algo antinatural, mas enfim. Então, a Bíblia nunca falou sobre o homem romantizar muita mulher, tratar ela como Deus ou coisa tipo. Não. Tratar ela como uma pessoa normal, né? Só que como o romantismo e o feminismo, o ginocentrismo chegou, era o cristianismo, isso acontece, né? Mas enfim, então, você tem que entender que essa questão da mulher ser cristã, de direita, conservadora, isso não existe, cara. A mulher, genuinamente, ela sempre vai ter propensão para coisas de esquerda, para coisas militantes e coisas do tipo. E é como eu disse, a única forma do cara frear isso é por meio de autoridades maiores do que ela. Tipo a igreja, tipo o Estado, o pai, né? Tanto que muitos caras da comunidade falam, né, que o Estado se tornou o novo marido pra mulher, né? Pra mulher é moderna. E tem uma história de quando eu ainda estudava que exemplifica isso. Que é o seguinte: tinha uma guria lá, que eu não vou falar o nome e nem as características físicas dela, porque senão eu vou me expor demais, né? Mas tinha uma mulher lá, uma guria lá, acho que era no terceiro ano, o ensino humano, né? É do ensino médio. E ela se pagava de cristã, falava que ia na igreja, tentava debater sobre Bíblia com outras pessoas de dimensões diferentes da dela, na sala e coisa do tipo, né? Ela não era feia, não. Ela não era feia, né? Daí, eu nunca vou me esquecer desse dia. Teve um dia que eu tava na frente dela, sentava uma ou duas carteiras atrás de mim, né?
já falou, né, que o namorado dela é com a professora de inglês, eu acho. Ela falou assim: ah, meu namorado é muito carinhoso, ele me dá flor, cochipo, não sei o quê, ele é muito pegajoso, cochipo, não gosto disso, eu gosto de cara mais cafajeste. Ou seja, ela se passa de algo, só que na verdade ela não é aquilo, né? Porque isso não existe, cara. Por mais que ela seguir uma conduta, ela sempre vai ter, digamos assim, propensões biológicas para aquilo que ela gosta, para aquilo que a biologia falou pra ela gostar, por causa que transmite. Mas é sobrevivência, é segurança com o tipo, né? Então é sobre isso. Tanto que essa menina aí, enquanto ela tava namorando, ela começou a demonstrar umas atitudes que eu gostava de mim, né? Mesmo namorando com um cara, ela demonstrava essas atitudes. Ou seja, ela nunca foi aquilo que ela tentava passar, né? E não falo isso pra me achar com o Chico. Isso daqui é só uma história. Tanto que agora ela tá me namorando de novo, é com outro cara. É isso, essa é a vida, né? Mas essas cristãs aí, de hoje em dia, nunca foram cristãs de verdade. Pelo menos a maioria, né? Mas você pode estar perguntando assim: ai, mas antigamente as mulheres eram isso, era aquilo, elas eram mais cassas e tipo. Sim, de fato. Antigamente tinha um pouco menos de adultério, de putaria, né? Eu não vou falar que não tinha nada, né? Porque isso daí é uma mentira. Falar que não existia putaria, isso daí é uma ilusão. Sempre houve putaria, promiscuidade em todas as eras da humanidade. É ter isso, porque é algo. É a natureza nossa, é corrompida. Mas o que acontecia? Eu, como falei no meu vídeo sobre. Quanto mais conhecimento, mais você despreza a vulnerabilidade. Eu falei nesse vídeo que não é que antigamente as pessoas eram mais morais e com tipo, não era isso. É o seguinte, é que elas tinham mais medo e tinha mais pressão social por conta que as pessoas e a sociedade no geral tinha uma visão mais tradicional, conservadora. Então, por causa disso, por exemplo, não tinha muita vantagem pra mulher trair o marido. Por quê? Porque ela ia perder quem sustentava ela, né? Sem falar da pressão social que ela ia receber das críticas sociais da família, dos amigos, dos vizinhos, sobre ela trair um marido. Então, ia chamar ela de puta, ia chamar ela de, sei lá, adúltera, vagabunda, um monte de coisa. Então, não era, digamos assim, positivo pra mulher viver uma vida mais promíscua, mais hedonista, digamos assim. Então é isso. Esquece essa questão de que você vai achar a sua honradinha e tipo, cara. Não existe isso, cara. Atualmente, isso acabou, cara. Feminismo, leis, economia. Por exemplo, mesmo que você ache a sua tão sonhada, idealizada, honradinha aí, mesmo que isso aconteça, cara, você não vai conseguir manter um casamento com ela, porque a economia vai de mal a pior. Inflação IA vindo aí pra substituir as pessoas e várias outras coisas. Então, por o cara ser um homem provedor, igual a Bíblia fala, é muito difícil, cara. O cara tem que ser muito bem de vida pra fazer isso. Então, é por isso que eu falo que o certo seria os homens ditos cristãos viver o celibato. Porque atualmente, cara, casamento não vale a pena. Isso é um fato. Tem um cara que eu vi há bastante tempo já, que esse cara tretou com o Xandão, né? Que esse cara tretou com o Xandão ficou puto com ele, porque falou da mulher dele, que a mulher dele deu pra vários caras antes dele, com o Chipo. Enfim, eu não vou entrar nisso, né? Mas esse cara, eu lembro que ele fazia vídeo sobre assim, ele é um cara que escolheu o celibato, né? Escolheu ser virgem. Ele falou que espera encontrar uma mulher virgem cristã para finalmente casar, né? Só que isso não existe, cara. Ela é muito ser, mas
No mundo atual, moderno, isso é uma ilusão, cara. É algo utópico, cara. Não existe isso. É muito mais corajoso e valente você aceitar a realidade como ela é do que criar golpes pra você. Então, a chance de você encontrar uma mulher virgem cristã realmente esse interesse por você na faixa de idade dele, aquele é novo, né? Ele tem uns, sei lá, 23, sei lá, anos. É algo quase impossível, cara. Desculpa, é a realidade. Então, é igual eu falo. Aceita. A realidade é como ela é. É igual o vídeo que eu fiz sobre a idealização masculina sobre as mulheres. Nesse vídeo, no final, eu falo sobre o fatalismo, né? E o fatalismo é isso. Você aceitar a realidade é como ela é. E não ficar tentando mudar ela. E é isso que falta nos caras atualmente. Mas é isso. Acho que ficou bom já. E é isso, falou.